Olá, seja bem-vindo ao nosso Gramaticando de hoje. E hoje eu tiro a dúvida de uma aluna nossa, observe, que está inscrita, né, no curso completo preparatório para a carreira jurídica do SESC Cursos Online. E ela me mandou uma pergunta, uma dúvida muito bonita, muito interessante. Oi, professor, tudo bem? Tanto é que eu trouxe aqui escrita a própria dúvida dela. Em algumas sentenças criminais, vejo o seguinte, a Aléria Saraiva Santos. Eu vejo a seguinte redação. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Esse verbo está adequado nesse caso, que é o verbo recomendar, né? O mais próximo que eu achei no dicionário para o sentido do verbo seria confiar algo a alguém. Acredito que seria mais adequado falar mantenha-se o réu na prisão em que se encontra. E ela perguntou isso aí, esperando a minha resposta. Então lá vai a minha resposta. Primeiramente eu quero agradecer ao colega amigo professor Fábio Roque, que é juiz federal no estado da Bahia, mora na cidade de Salvador, e para quem eu mandei uma mensagem, né, e gentilmente o professor Fábio Roque me respondeu. E aí, com base na própria resposta do professor Fábio Roque, eu vou falar sobre o verbo recomendar em relação aos aspectos jurídicos um pouco e os aspectos gramaticais. Primeiramente, respondendo a nossa aluna aqui, a Aléria Saraiva. O verbo está correto nesse contexto? Vou usar as palavras do professor Fábio Roque. Sim, está sim. E por que ele está? Por que se recomenda, uma vez que a semântica, a etimologia do verbo se aproxima de uma recomendação, do recomenda-se, né? A ideia aí é de sugere-se. Por que isso? Porque, na verdade, a sentença era prolatada pelo juízo sentenciante, mas ela é encaminhada para um outro juízo, que é o juízo das execuções penais, que é quem vai acompanhar o cumprimento da pena. Então a ideia é que, inclusive é uma forma, eu vou acrescentar algumas palavras, né, a resposta que o professor Fábio Roque me deu, que é uma forma muito educada e polida, né, obedecendo a hierarquia, né, trabalhando a questão hierárquica e dizendo para o outro juízo, olha, né, a nossa sugestão, né, a nossa recomendação é a de que o réu seja mantido preso no local em que ele se encontra. Se você vai fazer isso aí, é uma questão de decisão sua, mas é a nossa recomendação. Então, eis a razão, né, por que se utiliza o recomende-se o réu na prisão. Esse é um primeiro ponto, ok? Mas vamos nos debruçar agora sobre alguns aspectos gramaticais desse período, porque eu não posso parar simplesmente aí. Vejam que eu trouxe aí, isso aqui é um final de uma sentença, tá? Que aconteceu de fato. Eu tirei os nomes, você veja que não tem nome de ninguém aqui, mas está aqui, ó. Recomende-se o réu, está aqui na prisão em que se encontra e, havendo recurso, peça-se imediata carta de guia de execução provisória e o que mais se fizer necessário no particular. Muito bem. Está aqui o recomende-se. Vamos nos debruçar sobre esse bendito aqui recomende-se. Então, a primeira coisa, né, que há que se chamar aqui a atenção é que quando eu digo recomende-se, eu estou diante de um verbo que, do ponto de vista gramatical, ele é transitivo direto. O que é que significa dizer isso? Que o verbo ele é transitivo direto e que ele exige um complemento desprovido de preposição necessária, ou seja, requer complementação. Isso todo mundo conhece, isso é bem básico na parte de língua portuguesa. Só que existe um detalhe, ele está associado, observem aqui, tá, ao pronome se. O verbo é recomendar, associou-se ao pronome se. Este pronome aqui vai funcionar como uma partícula ou pronome apassivador. Preste muito bem atenção, né? Não consigo enxergar e eu não vejo nesta construção a possibilidade da interpretação como índice de indeterminação do sujeito, uma vez que não é o objetivo de indeterminar o sujeito, uma vez que o sujeito ele é conhecido, é o próprio juízo sentenciante. Então, não me parece que a intenção da construção, né, seja de indeterminar sujeito. Não vejo isso como possibilidade. Vejo sim como uma possibilidade, portanto, né, se você não é um processo de indeterminação do sujeito, professor, eu estou diante de uma construção de voz passiva, tá? Em que o réu que está aqui é o chamado sujeito passivo, ok? Ele é o meu sujeito passivo, ok? Então, primeiro estabelecimento disso aqui. O que é que salta aos olhos como algo que, ao nosso ver, mereceria um retoque? É o tempo verbal que foi utilizado. Porque a ideia que se tem aqui qual é a ideia, professor? Quando eu penso na estrutura de voz passiva, a ideia que eu tenho aqui é
seja o réu recomendado, né? Ou seja, o réu seja recomendado na prisão. Não me parece que é a ideia. Porque se for realmente isso, observe, eu trouxe aqui uma analogia com a troca para outros verbos. Observe, será que eu vou falar requeira-se o réu? Porque quando eu digo recomende, eu estou diante de um tempo verbal que é presente do subjuntivo. Né? Recomende-se o réu, presente subjuntivo. Ora, eu vou dizer requeira-se o réu? Eu vou dizer sugira-se o réu na prisão? Eu vou dizer aconselhe-se o réu na prisão? Não me parece lógico que eu utilize um tempo, né, que vai me indicar uma possibilidade, que vai me indicar algo que como é que se diz? É duvidoso, né? Parece-me claro que a ideia que se quer transmitir é recomendado que o réu seja mantido na prisão em que se encontra, né? Ou seja, a ideia não é de possibilidade, mas é de certeza. Logo, o tempo verbal a ser utilizado nesta construção é um tempo verbal de presente. Logo, observe, né? A construção deve ou deveria mudar para recomenda-se o réu na prisão em que se encontra. Portanto, requer-se o réu na prisão em que se encontra, sugere-se o réu na prisão em que se encontra, aconselha-se o réu na prisão em que se encontra. Então, primeiro retoque que nós faríamos na construção é justamente a mudança do tempo verbal, do recomende-se para o recomenda-se. Mas não só isso. Não é somente uma questão de tempo verbal, professor. Não. Por quê? Porque se nós analisarmos a semântica, a regência deste verbo, a regência dela vai dizer que deve se recomendar algo a alguém ou alguém a algo. Podem procurar as regências, vocês vão encontrar isso nos dicionários, né, no Alwise, no Aurélio, no dicionário de regência do professor Celso Pedro Luft. Essa é a base da regência. Logo, parece-me que houve um encurtamento de um período maior. Porque, na verdade, o que se está recomendando não é o réu. O que se deve recomendar é a manutenção da prisão. Logo, um outro retoque que se deve fazer no período é justamente dizer o quê? Não é recomenda-se o réu na prisão. O que, na verdade, o que se está recomendando é manter o réu na prisão em que se encontra, ou recomenda-se a manutenção, transformando o verbo em nome, a manutenção do réu preso no local em que se encontra. Então, duas coisas. Antes que alguém me mande mensagem, veja, no período aqui apareceu recomende-se, um tempo de subjuntivo, e embaixo espeça-se, que é subjuntivo. Por que o espeça-se aqui? Porque há uma condicionalidade aqui, ó. A ideia veja, recomenda-se o réu na prisão em que se encontra. Ou seja, é recomendado que o réu fique onde ele está na prisão em que se encontra. E, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. E, havendo recurso, a ideia é se houver recurso, né? Se houver recurso da sentença, aí sim que seja expedida carta de guia, utilizando-se agora sim o modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo aqui, o presente, justifica-se, claro, pela própria ideia de condicionalidade que se trouxe aqui no havendo recurso, mas aqui não. Aqui não há ideia de possibilidade. Aqui é uma ideia de certeza, é uma ideia daquilo que se quer, daquilo que se deseja. Portanto, a nossa colocação sobre este recomende-se é que a sentença seja escrita desta maneira aqui, do recomenda-se manter o réu na prisão em que se encontra, ou continuando, havendo recurso, ponto, pode continuar aqui, ó, havendo recurso, vírgula, espeça-se carta de guia, etc, ou recomenda-se a manutenção do réu preso no local em que se encontra. Então, é isso aí, espero que você tenha entendido toda essa nossa análise aqui, desse recomende-se o réu na prisão, tá? Sobre o uso do verbo recomendar e sobre a construção aqui utilizada. É isso aí,
curta aqui o nosso canal, né, no canal no YouTube, nossas redes sociais, né? Por sinal, acesse o nosso canal no YouTube, eu estou colocando aulas sobre um curso completo de língua portuguesa, né? Se você quiser assistir a aulas de gramática normativa, pode assistir a elas no meu canal, né? Ou então indica o nosso canal para quem está se preparando aí para concurso, para prova, etc e tal. Para todos vocês um grande abraço e para nossos cursos, acessem aqui o link que eu deixei abaixo. Um grande abraço, até a próxima.